Dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno dessa noite. Hoje é dia 11 de setembro de 2014, uma quinta-feira, 32 graus na cidade de Jaú. São exatamente 20 horas. Nós estamos transmitindo este encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, da sua sede localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo. Estamos estudando o capítulo 3, Espíritos em Condições Medianas, na comunicação da senhora Ana Belleville, que consta o seguinte: mulher falecida, ainda moça, aos 35 anos de idade, após cruel enfermidade. Vivaz, espiritual, dotada de inteligência rara, de meticuloso critério e eminentes qualidades morais. Esposa e mãe de família devotada, ela possuía, ao demais, uma integridade de caráter pouco comum e uma fecundidade de recursos que a trazia sempre a coberto das mais críticas eventualidades da existência. Sem guardar ressentimentos das pessoas de quem poderia queixar-se, estava sempre pronta a prestar-lhes oportuno serviço. Intimamente ligados à sua pessoa desde longos anos, pudemos acompanhar-lhe todas as fases da existência, bem como todas as peripécias do seu fim. Proveio de um acidente a moléstia de que havia de levá-la, depois de a reter 3 anos na cama, presa dos mais cruéis sofrimentos, aliás, suportados até o fim, com uma coragem heróica, e a despeito dos quais a graça natural do seu espírito jamais a abandonou. Ela acreditava firmemente na existência da alma e na vida futura, mas pouco se preocupava com isso. Todos os seus pensamentos se relacionavam com o presente, que muito lhe importava, posto não tivesse medo da morte e fosse indiferente aos gozos materiais. A sua vida era simples e sem sacrifício. Abria mão do que não podia obter, mas possuía inato o sentimento do bem e do belo, que apreciava até nas coisas mínimas. Queria viver menos para si que para os filhos, avaliando a falta que lhes faria, e era isso que aprendia à vida. Conhecia o Espiritismo sem o ter estudado a fundo. Interessava-se por ele, mas nunca pôde fixar as ideias sobre o futuro. Este era para ela uma realidade, mas não lhe deixava no espírito uma impressão profunda. O que praticava de bom era o resultado de um impulso natural espontâneo, sem ideia de recompensas ou de penas futuras. Havia muito, era desesperador o seu estado e iminente o desenlace, circunstância que ela própria ignorava. Um dia, achando-se ausente o marido, sentiu-se desfalecer e compreendeu que a hora era chegada. Embaciando-se-lhe a vista, a perturbação a invadia, sentindo todas as angústias da separação. Custava-lhe, contudo, a morte antes da volta do esposo. Fazendo supremo esforço sobre si mesma, murmurou: não,
não quero morrer. Então sentiu renascer-lhe a vida e recobrou o uso pleno das faculdades. Quando o marido chegou, disse-lhe: eu ia morrer, mas quis aguardar a sua vinda, pois tinha algumas recomendações a fazer. Assim se prolongou a luta entre a vida e a morte por 3 meses ainda, tempo que mais não foi que dolorosa agonia. Evocação no dia seguinte ao da morte. Meus bons amigos, obrigada pelo interesse que vos mereço. Demais, fostes para mim como bons parentes. Pois bem, regozijai-vos, porque sou feliz. Confortai meu pobre marido e velai por meus filhos. Eu segui logo para junto deles, depois que desencarnei. Pergunta: podemos supor que a vossa perturbação não foi longa, uma vez que nos respondeste com lucidez? Resposta: meus amigos, eu sofri tanto, e vós bem sabeis que sofria com resignação. Pois bem, a minha aprovação está concluída. Não direi que esteja completamente libertada, não, mas o certo é que não sofro mais, e isso para mim é um grande alívio. Desta feita estou radicalmente curada, porém preciso ainda do auxílio das vossas preces para vir mais tarde colaborar convosco. Pergunta: qual poderia ser a causa dos vossos longos sofrimentos? Resposta: um passado horrível, meu amigo. Pergunta: podeis revelar-nos esse passado? Resposta: deixai que eu esqueça um pouco, paguei-o tão caro. 1 mês depois da morte. Pergunta: agora que deveis estar completamente desprendida e que melhor nos reconheceis, muito estimaríamos ter convosco uma palestra mais concludente. Poderia, por exemplo, dizer-vos qual a causa da vossa prolongada agonia? Estiveste durante 3 meses entre a vida e a morte. Resposta: obrigado, meus amigos, pela vossa lembrança, como pelas vossas preces. Quão salutares me foram estas e como concorreram para a minha libertação. Tenho ainda a necessidade de ser confortada. Continuai a orar por mim. Vós compreendeis o valor da prece. Aquelas que dizeis não são, de modo algum, fórmulas triviais, como as murmuradas por tantos outros, que lhes não medem o alcance, o fruto de uma boa prece. Sofri muito, porém os meus sofrimentos foram largamente compensados. Senti-me permitido estar muitas vezes perto dos queridos filhos que deixei com tanto pesar. Prolonguei por mim mesma esse sofrimento. O desejo ardente de viver por amor dos filhos fazia com que eu me agarrasse de alguma sorte à matéria. E, ao contrário dos outros, eu não queria abandonar o desgraçado corpo com o qual era forçoso romper, se bem que ele fosse para mim um instrumento de tantas torturas. Eis aí a razão da minha longa agonia. Quanto à moléstia e aos padecimentos decorrentes, era uma expiação do passado, uma dívida a mais que paguei. Meus bons amigos, se vós tivesse ouvido quantas mudanças na minha vida atual, que alívio eu experimentaria nos últimos momentos, e como teria sido fácil separação, se em vez de contrariar, eu me tivesse abandonado confiantemente à vontade de Deus.
à corrente que me arrastava. Mas em lugar de volver aos olhos ao futuro que me aguardava, eu apenas vi o presente que ia deixar. Quando houver de voltar à terra, serei espírita, vou-lo afirmo. Que ciência sublime! Assisto constantemente às vossas reuniões e aos conselhos que vos são transmitidos. Se eu, quando na terra, pudesse compreendê-los, os meus sofrimentos teriam sido atenuados. A ocasião não tinha chegado. Hoje compreendo a bondade e a justiça de Deus, conquanto me não encontre suficientemente adiantada para despreocupar-me das coisas da vida. Meus filhos, principalmente, me atraem. Não mais para mimá-los, porém, para velar por eles e inculcar neles o caminho que o Espírito traz ao presente na terra. Sim, meus bons amigos, eu tenho ainda graves preocupações, entre as quais avulta aquela da qual depende o futuro dos meus filhos. Pergunta: podeis ministrar-nos quaisquer informações sobre o passado que deplorais? Resposta: ah, meus bons amigos, estou pronta a confessar-me. Eu tinha desprezado o sofrimento alheio, vendo indiferente os sofrimentos da minha mãe, a quem chamava doente imaginária. Por não vê-la de cama, supunha que não sofresse e zombava dos seus queixumes. Eis como Deus castiga. 6 meses depois da morte. Pergunta: agora que tempo mais longo se passou, desde que deixastes o invólucro material, tende a bondade de descrever-nos a vossa posição no mundo espiritual? Resposta: na vida terrestre, eu era o que vulgarmente se chama uma boa pessoa, antes de tudo, porém, prezava o meu bem-estar. Compassiva por índole, talvez não fosse capaz de penoso sacrifício para minorar o infortúnio. Hoje tudo mudou, e posto seja sempre a mesma, o eu de outrora modificou-se. Ganhei com a modificação, e vejo que não há nem categorias, nem condições além do mérito pessoal no mundo dos invisíveis, onde o pobre caridoso e bom se sobreleva ao rico que o humilhava na sua esmola. Velo especialmente pelos que se afligem com tormentos familiares, com a perda de parentes ou de fortuna. A minha missão é reanimá-los e consolá-los, e com isso me sinto feliz. Assinado Ana. Importante questão decorre dos fatos supra-mencionados. Eila: poderá uma pessoa por esforço da vontade própria, retardar o momento da separação da alma do corpo? Resposta do Espírito de São Luís: resolvida afirmativamente, sem restrições, esta questão poderia dar lugar a consequências falsas. Certamente, em dadas condições, pode um espírito encarnado prolongar a existência corporal, a fim de terminar instruções indispensáveis, ou, ao menos, por ele assim julgadas. É uma concessão que se lhe pode fazer, como no caso vertente, além de muitos outros exemplos. Essa dilação da vida não pode, porém, deixar de ser breve, visto como é defeso ao homem inverter a ordem das leis naturais, bem como retornar por vontade própria à vida, desde que ela tenha atingido seu fim. É uma situação momentânea apenas. Preciso é, no entanto,
que da possibilidade do fato não se conclua a sua generalidade, nem tampouco que dependa de cada qual prolongar por este modo a existência, como provação para o espírito ou no interesse de missão a concluir. Os órgãos depauperados podem receber suplemento de fluido vital que lhes permita prolongar por instantes a manifestação material do pensamento. Tais casos são excepcionais e não fazem regra. Tampouco se deve ver nesse fato uma derrogação de Deus à imutabilidade das suas leis, mas apenas uma consequência do livre-arbítrio da alma, que no momento extremo tem consciência da sua missão e quer, a despeito da morte, concluir o que não pôde até então. Às vezes, pode ser também uma espécie de castigo infligido ao espírito do idoso no futuro, esse prolongamento de vitalidade, com o qual tem necessariamente de sofrer. Assinado São Luís. Explicação de Kardec, comentário de Kardec a respeito. Poderíamos ainda admirar a rapidez relativa com que se desprendeu este espírito, dado o seu apego à vida corporal. Cumpre, porém, considerar que esse apego nada tinha de material, nem sensual, antes possuindo mesmo a sua face moral, motivada como era pelas necessidades de filhos ainda tenros. Enfim, era um espírito adiantado em inteligência, um dos espíritos dos mais felizes. Não havia, portanto, nos laços perispiríticos a tenacidade resultante da identificação material. Pode dizer-se que a vida, debilitada por longa enfermidade, apenas se prendia por tênues fios, que ela desejava impedir se rompessem. Contudo, a sua resistência foi punida com a dilação dos sofrimentos concernentes à própria moléstia, e não com a dificuldade do desprendimento. Assim, realizado este, eis porque a perturbação foi breve. Um outro fato, igualmente importante, decorre desta como da maior parte das evocações feitas em épocas gradativas ao tempo cujo progresso se traduz não por melhores sentimentos, mas por uma apreciação mais justa das coisas. O progresso da alma na vida espiritual é, portanto, um fato demonstrado pela experiência. A vida corporal é a prática desse progresso, a demonstração das suas resoluções, o caminho em que ele se depura. Desde que a alma progride depois da morte, a sua sorte não pode ser irrevogavelmente fixada, porquanto a fixação definitiva da sorte é, como já dissemos, a negação do progresso. Não podendo coexistir simultaneamente as duas coisas, resta aquela que tem por si a sanção dos fatos e da razão. Algum questionamento a respeito? Está claro? Então nós vamos iniciar o capítulo 5, que é o dos espíritos sofredores. Exposição geral do estado dos culpados por ocasião da entrada no mundo dos espíritos, ditada à Sociedade Espírita de Paris em outubro de 1860. Depois da morte, os espíritos endurecidos, egoístas e maus são logo tomados de uma dúvida cruel a respeito do seu destino,
no presente e no futuro. Olham em torno de si e nada vem que possa aproveitar ao exercício da sua maldade. O que os desespera, visto como o insulamento e a inércia são intoleráveis aos maus espíritos. Não levantam o olhar às moradas dos espíritos elevados, consideram aquilo que os cerca e, então, compreendendo o abatimento dos espíritos fracos e punidos, se agarrarão a eles como a uma presa, utilizando-se da lembrança de suas faltas passadas, que eles põem continuamente em ação pelos seus gestos ridículos. Não lhes bastando este motejo, atiram-se para a terra como abutres famintos, procurando entre os homens uma alma que lhes dê fácil acesso às tentações. Encontrando-a, delas se apoderam, exaltando-lhe a cobiça e procurando extinguir-lhe a fé em Deus, até que por fim, senhores de uma consciência que segura a presa, estendem a tudo quanto se lhe aproxime a fatalidade do seu contágio. O mau espírito, no exercício da sua cólera, é quase feliz, sofrendo apenas nos momentos em que deixa de atuar, ou como nos casos em que o bem triunfa do mal. Passam, no entanto, os séculos, e de repente o mau espírito pressente que as trevas acabarão por envolvê-lo. O círculo de ação se lhe restringe e a consciência muda. Até então, faz-lhe sentir os acerados espinhos do remorso. Inerte, arrastado no turbilhão, ele vagueia, como dizem as Escrituras, sentindo a pele arrepiar-se-lhe de terror. Não tarda então que um grande vácuo se faça nele e em torno dele. Chega o momento em que deve expiar. A reencarnação está ameaçadora. Se ele vê como um espelho as provações terríveis que o aguardam, quereria recuar, mas avança, e precipitado no abismo da vida, rola em sobressalto, até que o véu da ignorância lhe recaia nos olhos. Vive, age, é ainda culpado, sentindo em si não sei que lembrança inquietadora, pressentimentos que o fazem tremer, sem recuar, porém, da senda do mal. Por fim, extenuado de forças e de crimes, vai morrer. Estendido numa enxerga ou no leito, que importa. O homem culpado sente, sob aparente imobilidade, resolver-se e viver dentro de si mesmo num mundo de esquecidas sensações. Fechadas as pupilas, ele vê um clarão que desponta, ouve estranhos sons. A alma prestes a deixar o corpo agita-se impaciente, enquanto as mãos crispadas tentam agarrar as cobertas. Quereria falar, gritar àqueles que o cercam: retenham-me, eu vejo o castigo. Impossível, a morte cela-lhe os lábios esmaecidos, enquanto os assistentes dizem: descansa em paz. E contudo ele ouve, flutuando em torno do corpo que não deseja abandonar.
Uma força misteriosa o atrai. Vê e reconhece finalmente o que já vira. Espavorido, eis-o que se lança no espaço, onde desejaria ocultar-se, e nada de abrigo, nada de repouso. Retribuem-lhe outros espíritos o mal que fez. Castigado, confuso e escarnecido, por sua vez vagueia e vagueará até que a divina luz o penetre e esclareça, mostrando-lhe o Deus vingador, o Deus triunfante de todo o mal, e ao qual não poderá apaziguar senão a força de expiação e gemidos. Assinado Jorge. Kardec comenta esta passagem dizendo assim: nunca se traçou o quadro mais horrível e verdadeiro à sorte do mal. Será ainda necessária a fantasmagoria das chamas e das torturas físicas? Uma comunicação de um espírito que tem o nome de Novel. O espírito dirige-se ao médium que em vida o conhecera. Vou contar-lhe o meu sofrimento quando morri. Meu espírito, preso ao corpo por elos materiais, teve grande dificuldade em desembaraçar-se. O que já foi por si uma rude angústia. A vida que deixava aos 21 anos era ainda tão vigorosa que eu não podia crer na sua perda. Por isso procurava o corpo. Estava admirado, apavorado, por me ver perdido num turbilhão de sombras. Por fim, a consciência do meu estado e a revelação das faltas cometidas em todas as minhas encarnações feriram-me subitamente, enquanto uma luz implacável me iluminava os mais secretos recônditos da alma, que se sentia desnudada e logo possuída de vergonha acabrunhante. Procurava fugir a essa influência, interessando-me pelos objetos que me cercavam, novos, mas que, no entanto, já conhecia. Os espíritos luminosos, flutuando no éter, davam-me a ideia de uma aventura a que eu não podia aspirar. Formas sombrias e desoladas, mergulhadas umas em tedioso desespero, furiosas ou irônicas outras, deslizavam em torno de mim e por sobre a terra a que me chumbava. Eu via agitarem-se os humanos, cuja ignorância invejava. Toda uma ordem de sensações desconhecidas, ou antes reencontradas, invadiram-me simultaneamente. Como que arrastado por uma força invisível, procurando fugir à dor encarniçada, franqueava às distâncias os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas naturais, nem os esplendores celestes, pudessem acalmar um instante a dor acerba da consciência, nem o pavor causado pela revelação da eternidade. Pode um mortal prejulgar as torturas materiais pelos arrepios da carne, mas as vossas frágeis dores, amenizadas pela esperança, atenuadas por distrações ou mortas pelo esquecimento, não vos darão nunca a ideia das angústias de uma alma que sofre sem trevas, sem esperança, sem arrependimento. Decorrido um tempo cuja duração não posso precisar, invejando os eleitos cujos esplendores entrevia,
detestando os maus espíritos que me perseguiam com remoques, desprezando os humanos, cujas torpezas eu via, passei de profundo abatimento a uma revolta insensata. Chamaste-me finalmente, e pela primeira vez um sentimento suave e terno me acalmou. Escutei os ensinos que te dão os teus guias. A verdade me foi imposta. Orei. Deus ouviu-me, revelou-se-me por sua clemência, como já se me havia revelado por sua justiça. Assinado Novel. Outra comunicação por um espírito cujo nome é Augusto Michel, na cidade de Havre, em março de 1863. Era um moço rico, boêmio, gozando larga e exclusivamente a vida material. Conquanto inteligente, o indiferentismo pelas coisas sérias era-lhe o traço característico. Sem maldade, antes bom que mal, fazia-se estimar por seus companheiros de pândegas, sendo apontado na sociedade por suas qualidades de homem mundano. Não fez o bem, mas também não fez o mal. Faleceu em consequência de uma queda da carruagem em que passeava. Evocado alguns dias depois da morte por um médium que indiretamente o conhecia, deu sucessivamente as seguintes comunicações. 8 de março de 1863, está anotado 1860 no livro, mas está errado. Ele desencarna, o seu está 63, está certo. E o meu está 60. Estava, né? Eu corrigi. Não pode ser 60 porque ele desencarna em 63, não pode ser 60. Então, em 8 de março de 1863, por enquanto apenas consegui desprender-me e dificilmente vos posso falar. A queda que me ocasionou a morte do corpo perturbou profundamente o meu espírito. Inquieta-me esta incerteza cruel do meu futuro. O doloroso sofrimento corporal experimentado nada é comparativamente a esta perturbação. Orai para que Deus me perdoe. Ó, que dor! Ó, graças, meu Deus, que dor! Adeus. Em 18 de março do mesmo ano, outra comunicação. Já vinha a voz, mas apenas pude falar dificilmente. Presentemente, ainda mal me posso comunicar convosco. Sois o único médium ao qual posso pedir preces para que a bondade de Deus me subtraia a esta perturbação. Por que sofrer ainda quando o corpo não mais sofre? Por que existir sempre esta dor horrenda, esta angústia terrível? Orai, orai para que Deus me conceda repouso. Que cruel incerteza! Ainda estou ligado ao corpo. Apenas com dificuldade posso ver onde devo encontrar-me. Meu corpo lá está. E por que também lá permaneço sempre? Vinde orar sobre ele para que eu me desvencilhe dessa prisão cruel. Deus me perdoará, espero. Vejo os espíritos que estão junto de vós e por eles posso falar-vos. Orai por mim. Em 6 de abril, sou eu quem vem pedir que oreis por mim.
será preciso irdes ao lugar em que jaz meu corpo, a fim de implorar do Onipotente que me acalme os sofrimentos? Sofro, ó sofro, ide a esse lugar, assim é preciso, e dirigi ao Senhor uma prece para que me perdoe. Vejo que poderei ficar mais tranquilo, mas volto incessantemente ao lugar em que depositaram o que me pertencia. O médium, não dando importância ao pedido que lhe faziam de orar sobre o túmulo, deixara de atender. Todavia, indo mais tarde lá mesmo, recebeu uma comunicação. Em 11 de maio, aqui vos esperava. Aguardava que viesseis ao lugar em que meu espírito parece preso ao seu invólucro, a fim de implorar a Deus de misericórdia e bondade acalmar os meus sofrimentos. Podeis beneficiar-me com as vossas preces, não o esqueçais, eu vos suplico. Vejo quanto a minha vida foi contrária ao que deveria ser. Vejo as faltas cometidas. Fui no mundo um ser inútil. Não fiz uso proveitoso das minhas faculdades. A fortuna serviu apenas à satisfação das minhas paixões, aos meus caprichos de luxo e à minha vaidade. Não pensei senão nos gozos do corpo, desprezando os da alma e a própria alma. Descerá a misericórdia de Deus até mim, pobre espírito que sofre as consequências das suas faltas terrenas? Orai para que Ele me perdoe, libertando-me das dores que ainda me pungem. Agradeço-vos por terdes vindo aqui orar por mim. Em 8 de junho, outra comunicação do mesmo Espírito. Posso falar e agradeço a Deus que faculta a oportunidade. Compreendi as minhas faltas e espero que Deus me perdoe. Trilhai sempre na vida de conformidade com a crença que vos alenta, porque ela vos reserva de futuro um repouso que eu ainda não tenho. Obrigado pelas vossas preces. Até outra vista. Um comentário de Kardec a respeito das comunicações. A insistência do Espírito para que se orasse sobre o seu túmulo é uma particularidade notável, mas que tinha sua razão de ser, se levarmos em conta a tenacidade dos laços que ao corpo o prendiam. Há dificuldade do desprendimento em consequência da materialidade da sua existência. Compreende-se que, mais próxima, a prece pudesse exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa, no sentido de auxiliar o desprendimento. O costume quase geral de orar junto aos cadáveres não provirá da intuição inconsciente de efeito assim? Nesse caso, a eficácia da prece alcançaria um resultado simultaneamente moral e material. Interessante. E é verdade mesmo, né? Porque a ação do desligamento do espírito, do perispírito do corpo, ela é magnética. Uma ação magnética dos espíritos. Né? E a prece é uma ação magnética. Provavelmente os espíritos utilizam o magnetismo de quem está fazendo a prece, ou das pessoas que estão fazendo a prece, para promover o desligamento, quando é permitido pelo Criador. Exprobrações. Não está errado essa palavra, não? Não. Eu estava lamentações. Aqui está exprobrações. Exprobrações é duro de falar. Exprobrações de um boêmio. E exprobração deve significar lamentação, pelo que está escrito na sua tradução.
Essa comunicação foi dada em Bordeaux, a 19 de abril de 1862. Em 30 de julho, presentemente sou menos infeliz, visto não mais sentir a pesada cadeia que me jungia ao corpo. Estou livre, enfim, mas ainda não me espiei, e preciso é que repare o tempo perdido, se eu não quiser prolongar o sofrimento. Espero que Deus, tendo em conta a sinceridade do arrependimento, me conceda a graça do perdão. Pedi ainda por mim, eu vos suplico. Homens, meus irmãos, eu vivia só para mim, e agora espio e sofro. Conceda-vos, Deus, a graça de evitar-vos os espinhos que ora me laceram. Prossegui na senda larga do Senhor e orai por mim, pois abusei dos favores que Deus faculta às criaturas. Quem sacrifica aos instintos brutos a inteligência e os bons sentimentos que Deus lhe dá, assemelha-se ao animal que muitas vezes se maltrata. O homem deve utilizar-se sobriamente dos bens de que é depositário, habituando-se a visar a eternidade que o espera, abrindo mão por consequência dos gozos materiais. A sua alimentação deve ter por exclusivo fim a vitalidade. O luxo deve apenas restringir-se às necessidades da sua posição. Os gozos, os pendores mesmos, os mais naturais, devem obedecer ao são raciocínio, sem o que ele se materializa, em vez de se purificar. As paixões humanas são estreitos grilhões que se enroscam na carne. Assim sendo, não lhes deis abrigo. Vós não sabeis o preço quando regressamos à pátria. As paixões humanas vos despem antes mesmo de vos deixarem, de modo que chegareis nus, completamente nus, ante ao Senhor, a cobrir-vos de boas obras, que vos ajudem a franquear o espaço entre vós e a eternidade. Manto brilhante, elas escondem as vossas torpezas humanas. Envolvei-nos na caridade e no amor, vestes divinas que duram eternamente. Instruções do guia do médium. Este espírito está no bom caminho, porquanto, além do arrependimento, deduz conselhos tendentes a evitar os perigos da senda por ele trilhada. Reconhecer os erros é já um mérito e um passo efetivo para o bem. Também por isso, a sua situação, sem ser venturosa, deixa de ser a de um espírito infeliz. Arrependendo-se, resta-lhe a reparação de uma outra existência. Mas antes de lá chegar, sabeis qual a existência desses homens de vida sensual que não deram ao espírito outra atividade além da invenção de novos prazeres? A influência da matéria segue-os além túmulo, sem que a morte lhe ponha termo aos apetites, que à sua vista tão limitada como quando na terra procura em vão os meios de o saciar. Por não terem nunca procurado alimento espiritual, a alma erra no vácuo, sem norte, sem esperança, presa dessa ansiedade de quem não tem diante de si mais que um deserto sem limites. A inexistência das lucubrações espirituais acarreta naturalmente a nulidade do trabalho espiritual depois da morte. E porque não lhe restem meios de saciar o corpo, nada restará para satisfazer o espírito. Daí um tédio mortal, cujo fim não prevém
e ao qual prefeririam o nada. Mas o nada não existe. Puderam matar o corpo, mas não podem aniquilar o espírito. Importa, pois, que vivam nessas torturas morais, até que, vencidos pelo cansaço, se decidam a volver os olhos para Deus. Uma comunicação de um espírito cujo nome é Lisbeth, na cidade de Bordeaux, 13 de fevereiro de 1862. Um espírito sofredor inscreve-se com o nome de Lisbeth. Pergunta: primeira, quereis dar-nos algumas informações a respeito da vossa posição, assim como da causa dos vossos sofrimentos? Resposta: sede humilde de coração, submissos à vontade de Deus, paciente na provação, caridosos para com o pobre, consolador do fraco, sensível a todos os sofrimentos, e não sofrereis as torturas por que passo. Pergunta de número 2. Pareceis sentir as faltas decorrentes de contrário procedimento. O arrependimento deverá dar-vos alívio? Resposta: não. O arrependimento é inútil quando apenas produzido pelo sofrimento. O arrependimento profícuo tem por base a mágoa de haver ofendido a Deus e importa no desejo ardente de uma reparação. Ainda não posso tanto, infelizmente. Recomendai-me às preces de quantos se interessam pelos sofrimentos alheios, porque delas tenho necessidade. Aqui há um comentário que diz o seguinte: este ensinamento é uma grande verdade. Às vezes, sofrimento provoca um brado de arrependimento menos sincero, que não é a expressão de pesar pela prática do mal, visto como, se o espírito deixasse de sofrer, não duvidaria reencetá-la. Eis porque o arrependimento nem sempre acarreta a imediata libertação do espírito. Predispõe-no, porém, para ela estudo. É-lhe preciso, além disso, provar a sinceridade e firmeza da resolução, por meio de novas provações, reparadoras do mal praticado. Meditando cuidadosamente sobre todos os exemplos citados, encontraremos nas palavras dos Espíritos, mesmo dos mais inferiores, profundos ensinamentos, pondo-nos a par dos mais íntimos pormenores da vida espiritual. O homem superficial pode não ver nesses exemplos mais que pitorescas narrativas, mas o homem sério e refletido encontrará neles abundante manancial de estudos. Uma terceira pergunta: farei o que desejais. Podereis dar-me alguns pormenores da vossa existência corporal? Daí talvez vos advenha ensinamento útil, e assim tornareis proveitoso o arrependimento. Entre aspas, o espírito vacila na resposta, não só desta pergunta, como de algumas das que se seguem. Resposta do espírito: tive um nascimento de elevada condição. Possuía tudo o que os homens julgam a fonte da felicidade. Rica, tornei-me egoísta. Bela, fui vaidosa, insensível, hipócrita. Nobre, era ambiciosa. Calquei ao meu poderio aqueles que não se me arrojavam aos pés e oprimia ainda mais os que sob ele se colocavam, esquecida de que também a cólera do Senhor esmaga, cedo ou tarde, as mais altivas frontes.
Pergunta de número 4. Em que época vivestes? Resposta: há 150 anos na Prússia. Pergunta de número 5. Desde então, não fizeste progresso algum como espírito? Resposta: não. A matéria revolta-se sempre, e tu não podes avaliar a influência que ela ainda exerce sobre mim, a despeito da separação do corpo. O orgulho agrilhoa-nos a brônzeas cadeias, cujos anéis mais e mais comprimem o mísero que lhe hipoteca o coração. O orgulho hidra de 100 cabeças que se renovam incessantemente, modulando silvos empeçonhados que chegam a parecer celeste harmonia. O orgulho, esse demônio multiforme que se amolda a todas as aberrações do espírito, que se oculta em todos os refolhos do coração, que penetra as veias, que absorve e arrasta às trevas da eterna gina. Ó sim, eterno. Comentário a respeito da última resposta. Provavelmente o espírito diz não ter feito progresso algum, por ser a sua situação sempre penosa. A maneira pela qual descreve o orgulho, ele deplora as consequências, é incontestavelmente um progresso. De certo que, quando encarnado, e mesmo logo após a morte, ele não poderia raciocinar assim. Compreende o mal, o que já é alguma coisa, e a coragem e o propósito de o evitar lhe advirão mais tarde. Pergunta de número 6. Deus é muito bom para não condenar seus filhos a penas eternas. Confiar na sua misericórdia. Resposta: dizem que isto pode ter um termo, mas onde e quando? Há muito que eu procuro e só vejo sofrimento. Sempre, sempre, sempre. Pergunta de número 7. Como viestes hoje aqui? Oi? Eu achei que nessa frase aqui, ó, eu estou lendo dela porque o meu está diferente. Deus é muito bom para não condenar seus filhos. Para não condenar, então é sinal que ele condena. Esse não, para mim, está amado. Deus é muito bom para condenar, quer dizer, ele não condena. Na minha ideia, o não aí está mais. Quer dizer, deixa eu ver se não está no meu aqui, ó. É a pergunta número 9. Número 6. Deus é muito bom para condenar as suas criaturas apenas eternas. Esperai em sua misericórdia. Não tem que ter o não. Porque se Deus é bom, ele não vai condenar. Então não precisa ter esse não. É. Senão está mais, é verdade. Porque ele dá a impressão que aí ele vai condenar. É, tem razão. Vamos eliminar o não. Tem razão. Então a frase correta ficaria assim: Deus é muito bom para condenar seus filhos a penas eternas. Confiai na sua misericórdia. Resposta: dizem que isto pode ter um termo, mas onde e quando? Há muito que eu procuro e só vejo sofrimento sempre, sempre, sempre. Pergunta de número 7. Como viestes hoje aqui? Resposta: conduzida por um espírito que me acompanha muitas vezes. Pergunta relativa mesmo número 7 também. Desde quando ouvedes a esse espírito? Resposta: não há muito tempo. Outra pergunta relativa à mesma pergunta é desde quando tendes consciência das faltas que cometestes? Resposta: depois de longa reflexão. Sim, tens razão. Foi daí para cá que principiei a vê-lo. Pergunta de número 8. Compreendeis agora a relação existente entre o arrependimento e o auxílio prestado por vosso protetor? Tomai por origem desse apoio o amor de Deus,
cujo fim será o seu perdão e a misericórdia infinitos. Resposta: como desejaria que assim fosse. Creio poder prometer o nome, aliás, sacratíssimo, daquele que jamais foi surdo à voz dos filhos aflitos. Pergunta de número 9. Pedi de coração e sereis ouvida. Resposta: não posso, tenho medo. Outra pergunta relativa ao número 9. Oremos juntos, ele nos atenderá. Depois da prece, ele pergunta: ainda estáis aí? Resposta: sim, obrigada, não me esqueçais. Pergunta de número 10. Vinde inscrever-vos aqui todos os dias. Resposta: sim, virei sempre. O guia do médium dá a seguinte comunicação a respeito desta comunicação da Lisbeth. Nunca vos esqueçais dos ensinos que bebeis nos sofrimentos de vossos protegidos, e notadamente nas suas causas, visto serem lição que a todos aproveita no sentido de se preservarem dos mesmos perigos e de idênticos castigos. Purificai os corações, sedes humildes, amai-vos e ajudai-vos, sem esquecerdes jamais a fonte de todas as graças, fonte inesgotável, na qual podem todos saciar-se à vontade, fonte de água viva, que desaltere e alimenta igualmente, fonte de vida e ventura eterna. Ide a ela, meus amigos, e bebei com fé. Mergulhai nela as vossas vasilhas, que sairão de suas ondas pejadas de bênçãos. Adverti vossos irmãos dos perigos em que se podem incorrer. Difundi as bênçãos do Senhor, que se reproduzem incessantemente, e quanto mais as propagardes, tanto mais se multiplicarão. Está em vossas mãos a tarefa, porquanto, dizendo aos vossos irmãos: aí estão os perigos, lá os escolhidos, vinde conosco, a fim de os evitar. Imitai-nos a nós, que damos o exemplo. Assim difundireis as bênçãos do Senhor sobre aqueles que vos ouvirem. Abençoados sejam os vossos esforços. O Senhor ama os corações puros. Fazei por merecer-lhe amor. Assinado Paulino. Vamos anotar aqui Príncipe Ourã, com a data de hoje, 11/9/2014, para nós retomarmos no próximo encontro de estudos. Muito bem. Alguém quer fazer um comentário? Alguma pergunta a respeito? Então vamos fazer uma prece para encerrar o nosso encontro de estudos dessa noite. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura amiga do nosso mestre, modelo e guia, Jesus de Nazaré. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de justiça e misericórdia, para humildemente pedir a Ele: dá-nos, Senhor, bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida. E, sobretudo, dá-nos a companhia dos bons espíritos e a coragem necessária de, por nós mesmos, fazer da nossa existência um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados
que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.